que é a família da que fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, Adalberto Costa Júnior e os seus pupilos desafiam João Lourenço e o MPLA após o regime proibir a realização da vigília em prol do dia do deputado do grupo parlamentar da UNITA em frente das rádios nacionais do MPLA. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mas ninguém. Sim, família! É isso que vocês estão a ouvir dizer. Já se inscreva no canal, partilhe o vídeo, comenta. Aquele like maroto, dislike se não curtir, comente bastante, que é essencial. Meu Instagram, meu TikTok é muito importante. Crie suas opiniões que nos ajuda bastante. Porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos esses ladrões. Atenção, não se esqueça de seguir a Malorosa às vezes no Corporation The Best in the Country. You ready? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Sim, família, olha, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, vocês devem ter visto, vão ter que ver o vídeo de novo. É isto mesmo, né? Adalberto Costa Júnior e os deputados da bancada parlamentar da UNITA simplesmente desafiaram João Lourenço e o MPLA após o regime ter proibido a não realização da vigília em prol do dia do deputado do grupo parlamentar da UNITA em frente das rádios do MPLA. Porque essas manifestações, no caso, está a acontecer em todo o país. Nesse exato momento. You ready? É basicamente isso. Ah, mas já está aprovado como assim? Olha, como vocês sabem, recentemente a UNITA anunciou a realização de vigílias em todo o país. Tá? Ah, mas por que foram fazer em frente da Rádio Nacional de Angola? Porque a UNITA considera esse dia como o dia do deputado, em homenagem ao deputado Raul Danda. E com isso, em outras províncias que nós vimos, por exemplo, no Zaire, vamos supor, no Zaire, né? Os secretários da UNITA levaram a carta como é que fala, à Polícia Nacional e simplesmente a polícia disse, olha, nós não temos competência para dar aval, vocês têm que levar isso no governo provincial. E isso já estão a responder no mesmo dia da manifestação. Agora, numa outra província, não sei se foi no Cubango, uma dessas outras províncias do sul do país, certo? A UNITA fez a mesma coisa. Levou no governo provincial. E nessa mesma província, o governo provincial disse assim, olha, nós aqui, o governo provincial não tem competência para poder, como é que fala, fazer com que essa vigília aconteça. Então, por favor, não façam isso. E assim, como é que fala, a UNITA, remitente que visto, colocado nessa situação, simplesmente saíram às ruas para fazer a vigília em Luanda, no caso, né, que eu estou a ver aqui as imagens em Luanda, tá? Eu vou dizer, vou deixar aqui para vocês poderem assistir. Vamos lá ouvir, por favor. Todos os angolanos, nós hoje comemoramos os patronos dos deputados. O dia 8 de maio foi dedicado a Uganda como inspirador pela luta que fez, o desempenho que deve ter um servidor público, um deputado que sirva o país e os angolanos. Este ato foi delineado e decidido que nós vivemos em Angola a total falta de liberdade de imprensa. Nós vivemos hoje uma situação de regressão nos valores da liberdade, nos valores dos direitos cívicos e políticos. E uma das garantias destes valores é termos uma imprensa livre, é termos o contraditório, é termos o acesso à comunicação de forma livre. Como sabem, nomeadamente quem vos fala, nunca foi entrevistado pela imprensa pública em 5 anos. Isto é um exemplo claro de que Angola não é uma democracia. Estamos muito longe de o ser, portanto este é um ato de chamada de atenção para quem governa. Isto afeta toda a gente. Quando não há liberdade de imprensa, não há desenvolvimento, não tínhamos ilusões. Portanto, nós estamos num ato cívico de direito, dentro dos limites que a lei nos dá. Quando o grupo parlamentar solicitou e informou sobre este ato, tomou os cuidados que a lei obrigava. Como sabem, a primeira reação foi proibir, considerando a Rádio Nacional um órgão de soberania. Os senhores sabem, os órgãos de soberania não são a Rádio Nacional, tem nada a ver uma coisa com a outra, e os deputados que solicitaram este ato têm consciência plena dos seus direitos. Assim, nós fazemos daqui um apelo a todos os angolanos
que o caminho, efetivamente, para o desenvolvimento, para um Estado democrático e de direito, é um caminho que solicita a participação de todos. Todos são chamados a defender o Estado democrático e de direito. Todos são chamados a defender a dignidade que nós hoje estamos a ver arriscar. Eu tomei conhecimento esta tarde por um advogado que me dizia que foi a Ordem de Advogados hoje encontrou encerrado o edifício. Não houve apenas a proibição, houve alguém que mandou encerrar o edifício da Ordem de Advogados. Isto é um atentado às liberdades e isto é um indicador que nós estamos efetivamente a ser chamados a ocupar o nosso espaço para que tenhamos uma melhor Angola e uma Angola para todos, uma Angola melhor para todos nós, fundamentalmente. Nós vamos intervir daqui a pouco. Obrigado. Portanto, está-se a organizar um círculo. Vamos apanhar as nossas Adalberto vai tomar liderança. Tirar Angola dessa desgraça. Adalberto vai tomar liderança. Tirar Angola dessa desgraça. O povo está contigo, Sua Excelência, Presidente. Deixa só uma abertura. Deixa só uma abertura. Vamos só abrir. Minhas senhoras, meus senhores. Vamos dar pedimos silêncio, por favor. Vamos prestar 1 minuto de silêncio em homenagem ao patrono do Grupo Parlamentar da Unido, o Dr. Raul Ganda, e tantos outros que tomaram por esta Angola para Tem que abrir. ela triunfe. Vamos aula. Abrir. Portanto, é 1 minuto de silêncio. Estamos a acompanhar neste momento 1 minuto de silêncio em memória a Raul Manuel Ganda, patrono do grupo parlamentar da UNITA, que faleceu no dia 8 de maio de 2021. Obrigada. Foi um jornalista, Jamais serão esquecidos. um político e um lutador pelas liberdades. É um momento de devoção, por isso queremos pedir respeitosamente a todos, sem ferir a sensibilidade religiosa de qualquer um, para dedicarmos este momento em oração com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, Que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Excelência Presidente do nosso partido, Engenheiro Adalberto Costa Júnior, senhores vice-presidentes, senhor Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, secretário-geral, estamos a ver a Presidente da Câmara, secretário-geral da Jura, secretário de Luanda, caros deputados, caros amigos que se juntam a este momento, caras e caros jornalistas, destacamos-vos pela vossa coragem de estarem aqui neste lugar. Boa noite a todos. São mesmo breves palavras para agradecer a presença de todos, dizer que esta vigília enquadra-se nas comemorações do Dia do Deputado da UNITA, que se assinala hoje, 8 de maio, em memória ao nosso patrono, deputado Raul Danda, que em 2021 deixou o mundo dos vivos. E pela sua dedicação, pela forma como defendeu o país, como defendeu a liberdade de imprensa, como defendeu a pluralidade de tratamento dos órgãos de comunicação social. Aliás, estamos mesmo de frente à casa onde ele trabalhou durante muitos anos, a Rádio Nacional de Angola, e que esse é o símbolo da comunicação pública de Angola, que hoje, tal como ela e as TPAs e outras, não tratam de forma igual os atores políticos, sociais, não respeitam a Constituição. Estamos igualmente num período em que o país está a tratar, através do Parlamento, uma matéria estruturante do nosso Estado Democrático de Direito, a discussão de projetos e propostas de lei sobre o processo eleitoral do nosso país, e nada melhor do que juntarmos este dia do deputado ao momento político que se vive no país, sobretudo o mês de maio, que é o mês da liberdade de imprensa. E são mesmo breves palavras. Este ato está a decorrer em todo o espaço nacional. Abrimos as festividades no dia 5, vamos até o próximo mês, dia 6 de junho, para assinalar estas festividades. Por isso, convidamos todos os angolanos de Cabinda, Penedo, Leste Mar, até aqueles que estejam na diáspora, a acompanharem com patriotismo o momento que o país está a viver, e também as festividades do Dia do Deputado em memória a Raul Danda. Muito obrigada pela vossa presença, e estaremos aqui até a meia-noite, porque estamos legalizados, cumprimos todos os trâmites no âmbito da Constituição e da lei, apesar de termos tido alguma tendência de impedir este momento, mas quem está nos termos da lei e da Constituição não teme a ninguém. E é por isso que estamos aqui, vamos fazer o nosso programa, assinalando com certeza a presença do Presidente da UNITA, dos jornalistas. Continuem conosco até o final. E agradecemos também à Polícia Nacional, que está aqui. Acreditamos que a desempenhar o seu papel republicano de defender os angolanos, de defender a ordem pública e nunca a desordem, e, sobretudo, Polícia Republicana não defende partido nenhum, defende Angola em primeiro lugar. Muito obrigada pela vossa presença. Então, e agora prestemos atenção para a leitura da biografia do patrono do parlamentar da UNITA, Raul Danda. Portanto, agora vai acontecer a leitura da biografia de Raul Manuel Danda. Vamos acompanhar. Raul Manuel Danda nasceu aos 13 de novembro de 1957 em Malembo, província de Cabinda. É filho de Manuel Danda e de Maria das Dores Nhongo. Trajetória acadêmica. Raul Danda fez os estudos primários de 1963
a 1967, na Escola Primária de Malembo, e o ciclo preparatório, de 1967 a 1969, na Escola Preparatória Barão de Puna, em Cabinda. De 1969 a 1972, fez o curso geral de administração na Escola Industrial e Comercial Silvino Silvério Marques, em Cabinda. De 1972 a 1974, fez o curso complementar de liceus no Liceu Nacional Guilherme Capello, em Cabinda. De 1981 a 1984, fez o bacharelato de Eletrotecnia Industrial no Instituto Superior Técnico e Comercial, em Kinshasa. Em 2005, licenciou-se em Gestão de Empresas na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Lusíada de Angola. De 2016 a 2018, foi mestrando em Ciências Políticas e Administração Pública na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Experiência profissional. Entre 1975 a 1977, Raul Danda foi professor de Matemática e Língua Portuguesa, 5ª e 6ª classes, na Escola Preparatória Barão de Puna, em Cabinda. De 1979 a 1981, foi professor de Matemática e de Inglês na Escola Secundária de Kimbianga, na então República do Zaire, hoje República Democrática do Congo. Foi de 1986 a 1992 jornalista da Voz da Resistência do Galo Negro, Vorgan, onde assumiu a função de responsável de diferentes programas de rádio, particularmente o Serviço Internacional em Inglês e Português e o de Língua Nacional Ibinda. Foi também chefe de redação central, editor e locutor. Em 1991, ascendeu ao cargo de Diretor-Geral da Informação da UNITA, por ocasião do 7º Congresso Ordinário do Partido realizado na base Kwame Nkrumah. Como músico, teve passagem pelo agrupamento musical Estamos a Voltar, onde a sua voz e melodia ecoavam bem alto, ao exemplo da música A Canção da Liberdade, entoada por Savimbi. A partir de 1992, já em Luanda, exerceu a função de editor-chefe da redação central de notícias, locutor e repórter da Rádio Nacional de Angola até 2008. De 1993 a 2005, desempenhou funções de assessor de imprensa do Ministério da Justiça do Governo de Angola. A partir de 1995, integrou o quadro de funcionários da Embaixada dos Estados Unidos da América em Luanda, exercendo primeiro funções de assistente de informação e mais tarde de assistente para a área econômica, tradutor e intérprete de português, inglês e francês até em 2001. De 2003 a 2008, foi chefe de serviço de traduções na Total EP Angola, tradutor e intérprete de português, inglês e francês. A partir de 2005, passou a lecionar na Universidade de Lusíada de Angola, primeiro como estagiário, depois como titular, ministrando as cadeiras de Economia e Organização de Empresas, Planeamento e Controlo de Gestão e Investigação. Percurso cívico e político. Raul Danda despertou o seu ativismo cívico, ingressando no MPLA como membro do Departamento de Organização Política da JMPLA de 1975 a 1977. De 1977 a 1984, militou na Frente da Libertação do Enclave de Cabinda, FLEC. Juntou-se à UNITA no período da Resistência Popular Generalizada, em 1984, deixando Kinshasa, com destino a Jamba, tendo participado como militar, jornalista e músico na luta pela instauração em Angola do Estado Democrático e de Direito. De 1992 a 2004, foi membro da Tendência de Reflexão Democrática, projeto político criado na sequência da saída da UNITA dos generais Miguel Zampuna e Tony da Costa Fernandes, ocupando o cargo de secretário da Informação e depois de secretário-geral adjunto. Como ativista cívico, foi um defensor acérrimo dos direitos civis e políticos dos cidadãos e da causa cabindense, tendo servido a organização cívica Mpala Banda
de que foi porta-voz de 2004 a 2008. Foi eleito deputado da UNITA à Assembleia Nacional de Angola pelo Círculo Provincial de Cabinda nas eleições legislativas de 2008. Ocupou funções de vice-presidente da 9ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional, que responde pelos direitos humanos, petições, sugestões e reclamações dos cidadãos. Foi membro da Comissão Constitucional e ocupou igualmente a função de primeiro secretário do Grupo Parlamentar da UNITA. Reeleito deputado em 2012 e 2017, desempenhou a função de presidente do Grupo Parlamentar da UNITA de 2011 a 2015, sendo membro efetivo da Comissão Permanente da Assembleia Nacional, vice-presidente do Grupo Nacional de União Interparlamentar e presidente da 10ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional, que respondia pelos direitos humanos, petições, sugestões e reclamações dos cidadãos. De 2015 a 2019, desempenhou a função de vice-presidente da UNITA, eleito durante o 12º Congresso Ordinário do Partido, acumulando com as funções de primeiro-ministro do Governo Sombra da UNITA. Em 2019, concorreu ao cargo de presidente do partido, no 13º Congresso Ordinário. Foi eleito membro do Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA e nomeado ao cargo de primeiro-ministro do Governo Sombra, funções que desempenhou até a data do seu passamento físico. Raul Manuel Danda elevou o mais alto possível a figura do deputado e inspirou várias gerações no partido e na sociedade, pela sua dedicação às causas em que acreditou. São de grata memória as suas brilhantes, contundentes e bem fundadas intervenções nos debates parlamentares e demais espaços públicos, sempre perfumadas de um provérbio em guinda, sua língua materna. Premiações. Raul Danda foi distinguido com o Prêmio 1996 FSN of the Year, atribuído anualmente ao trabalhador não americano mais destacado entre as diferentes missões diplomáticas dos Estados Unidos da América no mundo. Recebeu ainda o Prêmio 1999 Meritorious Award, descrição de matéria do governo dos Estados Unidos da América. Polivalência em línguas. Raul Manuel Danda era poliglota, exprimindo-se fluentemente em 7 línguas, nomeadamente Ibinda, Lingala, Umbundo, Kikongo, português, inglês e francês. Nos últimos anos, o seu estado de saúde foi afetado por problemas cardíacos que o levaram a consultas regulares ao Brasil e Portugal. Dadas as restrições impostas pela Covid-19, a regularidade destas consultas ficou interrompida. Previa partir na semana do seu falecimento para consultar o seu médico no Brasil. E eis que na manhã de sábado, dia 8 de maio, uma crise de AVC hemorrágico levou-lhe à morte, sem sequer dar hipótese de alguma assistência médica. Deixou 10 filhos e 7 netos. Paz à sua alma. Grupo Parlamentar da UNITA em Luanda, aos 8 de maio de 2025. Depois de acompanhar do patrono do Grupo Parlamentar Depois de acompanharmos a leitura dos dados do programa, Manuel Danda, convidamos a deputada Clarice Caputo, ela que vai proceder com um elogio. Queremos aqui fazer um salve. Convidamos a deputada Clarice Caputo para proceder então com algumas palavras de circunstância na qualidade de antiga colega desde a Vorgan. A deputada Convidamos a deputada Clarice para então algumas palavras.
Portanto, vamos a vir a Paris Caputo, que foi colega desde o período de assistência Boa noite à imprensa. órgão. Portanto, ela vai Boa noite à polícia. falar sobre algumas memórias que guarda. Estamos aqui reunidos esta noite, nesta vigília, em memória do patrono do Grupo Parlamentar da UNITA que, num dia como hoje, 8 de maio do ano de 2021, ascendeu a outra dimensão da vida. Estamos aqui para homenagear um patriota convicto, um companheiro de longas caminhadas, um irmão que soube abraçar a jornada de luta de resistência à invasão russo-cubana no nosso solo pátrio. Estamos aqui para recordar a entrega e a abnegação do deputado ao serviço do seu povo, do soberano povo que elegeu e para quem afincadamente trabalhou. Multifacetado na sua atuação, poliglota e bem-humorado, falar do nosso patrono é homenagear os jovens que acreditaram no Dr. Jonas Malheiro Savimbi, seguiram os seus ensinamentos e participaram ativamente na expulsão dos invasores e na instauração da democracia em Angola. É manter viva a chama da liberdade pela qual os nossos antepassados, Mandume Mutiakevela Moitiava Jinga e outros se bateram e nos legaram. É manter viva a chama do nacionalismo angolano, com mártires conhecidos e anónimos e heróis nos 4 cantos do nosso país. É responder sim, como ontem, hoje e amanhã, quando necessário for, ao chamado da pátria, para que nunca mais volte às amarras de qualquer tipo de colonialismo ou ditadura, independentemente da sua máscara. É estar unidos ao povo, de acordo com a Constituição da República de Angola. É o verdadeiro soberano a quem se deve dar o direito de, com transparência eleitoral, escolher os seus representantes em eleições livres e justas. Hoje, Serra Udanda é ter coragem, é acreditar no futuro, é combater a ditadura e os ditadores, a corrupção e os corruptores, é ter fé que tudo vai passar e o nosso país vai melhorar. É sermos orgulhosamente angolanos na pátria do nosso nascimento. O nosso patrono, ao nosso patrono, a nossa vénia, por tudo aquilo que ele fez ao longo da sua jornada como angolano, como ativista cívico, como militante do partido. Ser Raul Danda hoje é ser um filho de Angola, com orgulho de ser angolano e trabalhar por esta terra. Muito obrigada. Muito bem. Depois de acompanhar-nos nestes palavras especiais, chegou o momento mais alto, a intervenção de Sua Excelência, o Presidente do Partido, Engenheiro Adalberto Costa Júnior. Prestemos atenção. Agora, o momento do Presidente da UNITA, Engenheiro Adalberto Costa Júnior, com uma vela acesa no braço esquerdo. Uma boa noite a todos. Boa noite. Eu
quero dirigir uma saudação muito especial, a começar pelos jovens que aqui estão, que me parecem ser a maioria, e porque o país é vosso. Saudar todos os cidadãos que entenderam, num momento como este, sair das suas casas, sair dos empregos, não ir para casa, parar aqui e participar neste importante ato cívico. Queria saudar as forças de defesa e segurança que aqui estão. O bom senso que prevaleceu para que nós possamos, num ato cívico de direito, partilharmos valores aqui. Queria saudar os senhores jornalistas, os membros da imprensa, que são um veículo que nos pode transportar de quem cá está para os angolanos, independentemente de onde se encontrem, e para o mundo em geral, sem censura, sem limitações da mensagem que nós aqui queremos partilhar. Deixei para o fim, porque são a razão que nos trouxe aqui. Eu queria saudar todos os deputados que aqui estão. Os deputados da UNITA e, eventualmente, outros deputados que tenham interpretado a importância deste gesto e que se tenham dirigido até este local. Saudar todos os funcionários, assessores, especialistas do grupo parlamentar que aqui estão. A vossa presença é importante. As democracias participativas são aquelas que florescem e que trazem desenvolvimento e dignidade aos países. Assim, dizer que há uma razão fundamental que hoje, 8 de maio de 2025, nos traz aqui, Grupo Parlamentar da UNITA. A proximidade da Rádio Nacional foi um objetivo, numa altura em que comemoramos 50 anos de independência. E eu vou dizer, gostaria que nós estivéssemos aqui hoje também a comemorar 50 anos de democracia, 50 anos de liberdade, 50 anos de estabilidade e de desenvolvimento e de dignidade para todos os angolanos. Infelizmente, a razão que nos traz hoje aqui é exatamente a negação destes propósitos e destes valores que nós todos gostaríamos de poder aqui partilhar. Então, 8 de maio, porquê? Como foi já aqui repetido, porque o Grupo Parlamentar da UNITA entendeu dedicar este dia ao patrono dos deputados do Grupo Parlamentar da UNITA, a Manuel Raul Danda, um ilustre deputado, um ilustre servidor, um exemplo que pode inspirar cada deputado ao serviço ao cidadão, inspirar os jovens. A política hoje atrai pouca gente, tem-se uma má imagem da política. E a política também é uma forma digna de se fazer uma ocupação, de se dedicar ao serviço. E é nesta condição que Raul Danda pode inspirar todos e cada um de nós. Mas como Vossas Excelências estão a ver, as camisolas dos que aqui estão têm dois valores essenciais. Elas dizem pela transparência eleitoral e outras dizem pela liberdade de imprensa. São dois valores negados, infelizmente, nos 50 anos de independência de Angola. Não é possível edificar nenhum país em África ou em qualquer outra parte do mundo se estes dois valores não forem rigorosamente respeitados. Não é possível. A transparência eleitoral e a liberdade de imprensa conjugam-se para a legitimidade do exercício da política. Aqueles que nos governam, nós próprios, que aqui estamos,
a escolha livre do cidadão, exigem que passe por um processo transparente, livre, democrático e onde a liberdade de imprensa exerce o papel fundamental da comunicação entre o emissor e o receptor, nos dois sentidos. Nos dois sentidos. E ela é-nos negada. E eu diria mais. Nós temos a felicidade de dizer a paz foi obtida em 2002. E o normal seria que com o passar dos anos tivéssemos a consolidação das nossas instituições, dos nossos direitos, da dignidade dos angolanos, da vida boa e de felicidade para todos os angolanos neste país. Infelizmente há uma regressão de algumas das conquistas que este processo nos trouxe. Nós já tivemos durante este processo de paz dias de pluralidade, de contraditório, de podermos ir para casa porque havia um debate em que estavam todos representados. Hoje isto é um sonho. O governo do MPLA de hoje aboliu a pluralidade. Hoje, o governo do MPLA mostra-nos o monólogo que ontem a TPA mostrou aos angolanos todos. Um ministro jovem, entre aspas, a mostrar que não tem comprometimento com as liberdades e com a pluralidade. Muito triste para nós. Os jovens devem inspirar os outros jovens, principalmente quando exercem profissões de educação, didáticas, de ensino. Aquilo que vimos ontem é uma agressão à pluralidade. É uma agressão ao direito de informar e de ser informado. É uma exclusão dos que pensam diferente. A pergunta é por que não convidaram os outros atores que levaram ao Parlamento propostas de lei? Por que não convidaram a pluralidade da sociedade para exercer o contraditório? Aquele que serve a uma verdadeira informação e a um verdadeiro esclarecimento. Por quê? Por que Angola está a andar para trás quando devia andar para frente? Estamos hoje todos a constatar a fragilidade das nossas instituições. E nós estamos aqui a cumprir um direito cívico e político. Estamos aqui cumprindo os limites rigorosos que a lei impõe. Como todos sabem, começou por ser negado este direito. Foi preciso recusar a restrição dos direitos. E, apesar de tudo, eu não posso deixar de lançar aqui uma palavra para o bom senso que permitiu recuar aquela restrição. E estamos aqui, neste diálogo. Um diálogo que espero chegue ao confim dos limites territoriais do nosso país, que chegue aos angolanos no seu todo e que os inspire a participar. E porquê? Porque Angola corre riscos. Eu vou repetir. Angola está a correr riscos de instabilidade político-institucional pela negação dos direitos. O que nós estamos a assistir preocupa todos. O que vimos deliberar sobre a ordem de advogados preocupa todos. As propostas que o partido do poder levou à Assembleia são um sinónimo de que vive com medo do amanhã. 50 anos de independência já nos deviam ter habituado à regularidade dos processos eleitorais. Já nos deviam ter habituado que os mandatos têm limites e ninguém fica aqui eternamente. E quando se está no poder, devemos nos recordar que o amanhã é um amanhã sem o exercício deste poder e deve-se respeitar os outros, os limites deste poder, no seu todo. Não é isto que está a acontecer. E eu apelo a todos os angolanos que procurem os membros que estão com medo do partido do regime e que os ajudem a vir ao abraço, à inclusão, à participação cívica, no respeito à diferença, porque só assim nós podemos construir um país que sirva a todos, com liberdade de imprensa, com transparência eleitoral.
A exclusão da ata síntese é um atentado à transparência eleitoral. A colocação do cidadão que votou a 1000 metros é um absurdo, é um escândalo, não serve a ninguém. A tentativa de recuperar as brigadas móveis é um ato de não transparência. A abolição das contagens, do escrutínio municipal, provincial, local, é um atentado à transparência, entre outras iniciativas. E a cidadania impõe-se para defendermos todos nós a liberdade que têm todos direito. Eu vou dizer que hoje é um dia especial. Um dia porque estamos a comemorar o nosso patrono que nos inspira a todos, a dedicação por uma Angola melhor. Mas este é também um dia que marca a nível internacional outros grandes factos que devemos aqui recordar e partilhar, porque são aqueles que contribuíram para uma melhor realidade do mundo. No dia 8 de maio comemora-se o armistício na Europa. E o que é isto do armistício? É o fim da Segunda Guerra Mundial. Comemora-se a paz que terminou a última grande guerra que matou milhares e milhares e milhões de cidadãos do mundo. Portanto, há um simbolismo associado à importância da paz e à importância da democracia e das liberdades. Felizmente, o fim do dia de hoje nos trouxe outro grande evento. Temos Papa Leão XIV. Creio que muitos de nós somos cristãos. Católicos uns, outros não. E é um evento seguido em todo o mundo, que não deixa de ser marcante para todos que acreditam na existência de um Deus, num líder religioso. E este não é um evento irrelevante para nós. Então, num dia como hoje, também alguém veio ter comigo, durante o dia, uma pessoa que eu não conhecia, para me dizer: sou advogado. E esta manhã fui à Ordem de Advogados para ir prestar a minha solidariedade e encontrei as portas encerradas por ordens superiores. Eu fiquei surpreendido e aumentou a minha preocupação. Há quem não se tenha deixado suficientemente satisfeito em restringir liberdades de debater. Aonde chegamos nós? Começa-se a querer entrar na consciência individual e começar a determinar o que é que nós devemos pensar, o que devemos comer, o que devemos vestir, a atentar profundamente sobre os mais elementares valores cívicos e políticos. Mas se é verdade que se encerrou as portas da Ordem de Advogados, deve ser um sinal para todo o cidadão reconhecer que deve participar, deve envolver-se. Por Angola, vale tudo. Por Angola, os deputados devem entregar tudo nos limites da lei. Muito obrigado.